Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao vídeo do ASE, né? No vídeo anterior a gente fez a instalação e agora faremos a utilização. Bom, o ASE, né, você pode colocar no Google ASE Python, né? Ele, né, faz cálculos de simulações de materiais em escala atômica e ele tem uma documentação, né, de como instalar e de como usar. Bom, ele tem algumas coisas importantes como os átomos e as calculadoras. As calculadoras é onde são feitos os cálculos, né? É onde é feito uh, o cálculo, digamos assim, SF, autoconsistente, digamos assim, né? Então, o que nós queremos encontrar são feitas calculadoras. É, Também tem externos calculators, no caso são as calculadoras externas que são, por exemplo, Expresso e VASP. Não tem como manipular. Ele ensina como fazer otimização de estrutura e calcular, né, a banda, a estrutura de bandas e a dose da estrutura, que é a densidade de estados. Ele tem toda uma documentação sobre isso e ele faz, né, estes cálculos para o, o átomo, o átomo de prata. Então primeiro o que ele faz? Ele faz um cálculo de ground state, né? Um cálculo do estado fundamental. Então, quem que faz esse cálculo é esse átomo jet potential energy. Então é ele que faz esse cálculo e que ele escreve. Depois, com esse cálculo, o que nós fazemos? Nós botamos a banda, a dose, né? Então ele pega o que foi escrito, lê e extrai, né, os dados e plota a, a densidade de estados. Depois ele, né, faz o cálculo de estudo de bandas. Para fazer o cálculo de estudo de bandas, ele faz novamente o átomos, né, cálculo de átomos, que no caso seria ali um outro SF, só que esse SF seria para, né, colocar o caminho da zona de brilho. E depois ele faz outro, que seria um não SF, que a gente faz, né, para Expresso e para VASP. Depois ele, né, extrai, né, faz o cálculo da estrutura de bandas. Depois só plota, só escreve. Bom, eu fiz um script da, da dose da estrutura de bandas para o grafeno. E eu fiz no VS Code, né? Eu vou resetar tudo aqui e a gente vai fazer passo a passo. Então nós vamos limpar, nós vamos reiniciar, nós vamos limpar tudo. E também vamos limpar a pasta na qual está, né, o meu script. Então vamos limpar tudo. Primeiro a gente vai importar as bibliotecas, né, e, e as diretivas das bibliotecas. Então vamos importar o gpower e do gpower nós vamos importar a ondas planas. NumPy, do AEC nós vamos importar os átomos, que define o átomo, as posições. Vamos importar o visualizador. Vamos importar uma diretiva de escrita. Nós vamos importar do AEC Build, né, o bulk. O AEC Build é basicamente o que, além das posições atômicas, ele mostra o que é a estrutura. Se é um bulk, se é se é só somente os átomos ali. E também vamos importar, né, Fermi-Dirac, gpower, matplotlib e do AECDFT.dos vamos importar o DOS. Primeiramente a gente tem que fazer a estrutura.
Então a gente dá é, a gente dá a essa variável átomos, né, que nós temos um bulk de carbono numa célula unitária HCP, que no caso seria hexagonal, e isso tem lá tem lá na biblioteca do ASE, onde tem um parâmetro de rede A e um parâmetro de C, que no caso é o vácuo de 6. No caso, por esse parâmetro A, ele já vai calcular o parâmetro de rede B e tudo certinho, né? Porque na célula hexagonal, o parâmetro de rede A e B são iguais. Agora, né, atomos.positions, no caso seria esse átomos aqui. Então vamos colocar as posições dos átomos. O primeiro átomo em 00 e o outro átomo aqui. E a gente coloca para rodar. Então vamos colocar para rodar as bibliotecas. Rodou. E agora vamos colocar para rodar o átomo. Ele tem um visualizador. Então se você clicar com o botão esquerdo, com o botão direito e segurar, você consegue mexer. Veja que é um material 2D. Então os dois no mesmo plano. E tem um vácuo aqui, né? A gente pode pedir para repetir, tudo bonitinho. Então vou fechar aqui e vou passar para os próximos diretivos. Então nós queremos um cálculo, uma variável cálculo que vai ter o Gpower, né? Então nós queremos o modo, nós queremos ondas planas, a energia cinética das ondas planas 340, o funcional PBE, GGPBE, né? Os pontos Ks, a ocupação, seria o Smearing, né? Seria o Fermi-Dirac, e para escrever, né, escrever essas diretivas só. E vamos adicionar, né, uma calculadora Atomos Calc ao cálculo. Então isso é bem rápido. Veja que onde é feito o cálculo em si demora um pouco mais, e onde é só atribuído, né, valores, é bem rápido. Então, por exemplo, aqui vai ser feito o cálculo o cálculo ground state. Então tá feito. Ainda tá vendo que demora um pouco mais, demora em torno de 12 segundos por aí. Então ele vai dar a energia do ground state, e aí aqui ele vai extrair o nível de Fermi. Então ele calculou, pediu para ele escrever esse cálculo, right? Ele vai escrever, né, ground state. Eu pedi para ele printar aqui o nível de Fermi. Então aqui está o nível de Fermi. Bom, aqui só com isso a gente pode, né, já fazer a DOS, velocidade de status. Então, de cálculo, Gpower, ele vai pegar, o Gpower vai ler, né, daqui. Então eu não preciso escrever de novo aquele Gpower, não preciso escrever de novo isso, né? Preciso escrever isso aqui de novo, porque ele vai ler daqui e vai pegar a energia do ground state. E aí vai fazer o cálculo de DOS. Isso aqui é uma variável. DOS é o cálculo que vai fazer. E ele vai extrair, né, as energias e os estados. Vai rodar. Então aqui é onde é feito o cálculo, vai demorar um pouco, né? Eu coloquei muitos pontos. Demora um pouquinho. Bom, nesta parte a gente precisa, para calcular a banda, a gente precisa saber o caminho da zona de Brillouin. E o ASE ele mostra esse caminho. Então se a gente rodar esta célula, ele vai mostrar os caminhos da zona de Brillouin. E eu só tenho que escolher esses caminhos. Demora um pouquinho, tá? Eu vou colocar esse aqui para ir rodando. E quando terminar, aquele lá esse começa a rodar. Era para eu ter diminuído um pouco ali, ó.
Geralmente para fazer densidade de estados, a gente aumenta um pouco os pontos. Não, tá demorando muito. Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Demorando muito. Vou colocar menos pontos aqui. Eu acho que não vai interferir muito, sabe? Aí, rodou. Rodou rapidinho e girou uma dose. Eu pedi pra ser feito em X, né, de menos 5 a 5 e em Y de 0 a 2. Então ele importou uma densidade de estados. Bom, agora para fazer a estrutura de bandas, nós precisamos da zona de Brillouin. Então ele vai falar, ó, a célula hexagonal, tá aqui o pronome de A, pronome de C, né, qual é o nome hexagonal, quais são os pontos especiais, tá aqui, né, o default do patch é esse, e você escolhe um caminho. Então eu escolhi o caminho de M, de gama para M e K, gama. Então tá aqui, a gente escolhe esse caminho. Então, novamente, ele vai ler, ele vai fazer um cálculo, pequeno cálculo de átomos, e ele vai pegar vai escolher essa zona de Brillouin, vai escrever e vai fazer um pequeno cálculo aqui dessa zona. Na verdade, ele não vai fazer o cálculo, ele vai fazer o cálculo agora. Ele só tá onde é rápido, né? É só dando valores, né? Só atribuindo valores. Então aqui vai fazer o cálculo, vai fazer o SCF dessa zona e depois ele vai fazer o não SCF, que a gente chama de não SCF. Isso também é um pouco demorado, esse aqui seria basicamente mais demorado. Aqui ele vai extrair, né? E aqui ele vai plotar. Ele vai plotar. Eu vou colocar aqui já pra quando eu terminar esse, ele já ir fazendo. Meu computador até fazendo um barulho aqui. Veja só. Bom, ele terminou. Aí ele fez, tirou, né, extraiu e plotou. Olha só. E aí a gente pode dar, deixa eu dar uma olhada aqui. Estudo de bandas. Tá aqui o estudo de bandas. Vou colocar aqui de lado. Olha só. Olha só. Agora eu vou dar uma pesquisada rapidinho aqui. Bands extruding of graphene in DFT. Olha só, do grafeno, né? O cruzamento em K, tá vendo? Então é bem parecido. Olha só, saindo aqui. Então esse aqui é um grafeno bidimensional. Então tá, né? O ASE tá bem dentro assim do esperado, né? Uma única coisa que eu não consegui fazer, mas acredito que tenho como, é colocar o zero pro nível de Fermi. Mas é possível também. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi só uma introdução, uma pequena coisa que dá pra fazer com a SE, mas ele dá pra fazer muita coisa. Ele é muito bom para cálculo de energia de absorção, porque ele é muito bom para fazer superfícies. E aí você muito fácil fazer energia de absorção com ele. Então, né, é uma coisa que dá pra você investir. É um código aberto, você não precisa pagar pra estar usando. E, bom, é isso. Tudo de bom pra vocês.